nervos cranianos. Quantos são? 12 pares. 12 pares. Quem é um? O nariz. Olfatório. 2. É o do olho, óculos motor. Oftálmico. O do olho. Óbito. Óptico. Quase. 2 olhos. Trigêmeo. Não. 3. Trigêmeo é o 5. Óculo motor. É o 4. Troclear. É verdade. 4. Troclear. 5. Trigêmeo. Trigêmeo. 6. Abscente. Isso. 7. Facial. 8. Vestíbulo coclear. 9. É o daqui. É o... Glossofaríngeo. Glossofaríngeo. 10. Grossíssimo, é grossíssimo. Acessório. Não, mas é vestibular. Acessório. 11. Acessório. E 12. Rapaz, se a Noélia foi vocês fazer uma Ai, 10. gente, não, menina, 12 grava é sem pra botar. Tá. Quando a gente vai analisar os nervos, a gente saber depois quem são eles, a gente tem que saber de onde cada um sai. Isso é importante porque é onde o Kelso vai pegar vocês em questões. A primeira coisa é a gente saber que o nervo olfatório, que é o número 1, e o óptico, eles não saem do tronco encefálico. Todos os outros 10 saem do tronco encefálico, exceto eles dois. O nervo olfatório, ele vai sair daqui das células ciliadas do nariz e depois ele vai pro bulbo olfatório. Ô, Arthur, desculpa, como é bem rico, onde é que sai de quê que tu falou que ia pegar a gente? O tronco encefálico é de onde saem 10 dos 12 nervos cranianos. Tá, Aí exceto dois não quem? saem. Isso, exceto os dois primeiros, que é o Olfatório. olfatório e o óptico. Tá. O olfatório ele sai das células ciliadas do nariz e o óptico ele sai direto da retina. Tá. A segunda parte que a gente tem que lembrar é onde cada um sai no tronco encefálico. Então eles saem em sequência, então é bem fácil de aprender. No mesencéfalo saem 2, que é o 3 e o 4. Tá bom? Ainda bem que é isso. 3 e 4. Na ponte vão sair quem? 5, 6. 6, 7. Lembrei da figura de neuroanatomia. Vai perguntar que era tua monitora. Curiosidade que eu fui comprar. O bulbo e o bulbo vão sair. O 9, 9, 10, 11 e 12. 10, 11 Só sobrou isso. e 12. Tá bom? Aí agora a gente vai pro exame específico de cada um deles. O primeiro nervo craniano, como é que a gente avalia ele? E o segundo sai da onde? Tu não disse, não falou só o primeiro. Falou da retina. Da retina. Desculpa, não Você tinha. que não prestou atenção. Talvez, talvez. Pegou o que ela estava nos Aí- pegando aqui. Aí o que é que a gente vai analisar? O primeiro que é o olfatório, como é que a gente avalia ele? Se é um nervo sensitivo que é responsável pela distinção dos cheiros, então a gente tem que colocar um cheirinho para cada um dos pacientes sentir. Como a gente está no consultório, alguns neurologistas eles têm umas caixinhas que tem vários cheiros diferentes, colocam aí para testar. Só que se não tiver, vocês podem se virar com o que tem. Coloca um pouquinho de álcool, coloca um pouquinho Levanta de o braço. café. Aí também extrapola. Mas vai Mas se é virando. ele, mas é ele com o olho aberto ou fechado? Aí o que é que a gente vai fazer? Vai tampar o nariz, coloca o que tu quer que ele cheire, depois tampa e vê no outro. Aí tu vai ver o quê? Se ele sabe qual é o cheiro, se ele tá sentindo forte ou fraco, porque se ele O olho estiver fechado. sentindo pouco, não tem pra que o olho. Ah, Tá analisando o olfatório, ele não tem nada a ver com a visão. Mulher só Aí- interfere na audição, que a gente tem que fechar aqui. Aí o que é que a gente. Baixar o som do carro pra poder enxergar. não, mulher, não fala uma coisa, não. Aí o que é que a gente vai ver? Se diminuir a capacidade dele de sentir os cheiros, a gente tem uma hipoosmia. Esse da hiposmia é em relação a cheiro. Sim, sim. Se ele não consegue sentir, ou não consegue Anosmia. anosmia. E se tiver um cheiro É pervertido, carcosmia. carcosmia. A gente tem um cheiro que não tem. Beleza. Depois que a gente analisa um, a gente vai pro 2, que é o mais difícil de entender. Mas se vocês conseguirem entender ele, vocês começam. Fica mais fácil para raciocinar as questões. Aqui, o que eu coloquei é mais ou menos uma representação do olho, o quiasma óptico e as vias nervosas que estão saindo por ele. A primeira coisa que vocês vão ter que entender é os conceitos de retina, retina nasal, retina temporal, campo visual nasal e campo visual temporal. Eles são duas coisas diferentes.
Retina nasal é o que a gente chama, é a parte da retina que está aqui medial. Essa retina desse lado aqui do olho, dessa parte medial, essa que está em azul, ela é responsável por ver um campo visual. E a retina temporal, que é essa que está nos cantos, na parte lateral do olho, ela é responsável por ver outro campo visual diferente. Aí, outra coisa que a gente tem que saber é que as retinas nasais, elas se cruzam. Elas vão cruzar aqui, formando o quiasma óptico. E as retinas temporais, elas não se cruzam. Elas descem lateralmente. Aí, o que é que a gente precisa saber? O campo visual que cada uma delas vê. Retina nasal vê campo visual temporal do mesmo lado. Tá E a vendo? retina nasal vê campo visual do mesmo lado. E a retina temporal vê campo nasal do outro lado. Então, representando aqui, imagine que isso aqui é o campo visual. Vou colocar aqui, ó. Campo visual esquerdo e aqui campo visual direito. Aí a gente vai dividir ele em dois, que é o nasal direito, temporal direito, nasal esquerdo e aqui temporal direito, ou temporal esquerdo. Ok. Depois que a gente viu cada um deles, a gente vai fazer o cruzamento das vias para a gente saber o que está enxergando. Então a gente vem aqui. Retina nasal, vê campo nasal ou visual ou temporal? Como A é? nasal vê Retina temporal. nasal, vê campo Temporal. temporal. Do mesmo lado ou do outro lado? Mesmo lado. lado. Do mesmo lado. Então o que eu vejo com minha retina nasal é isso aqui, ó. Isso desse lado e isso desse lado. Tá bom? E retina temporal, ela vê campo nasal ou temporal? Nasal. Campo nasal, do mesmo lado ou do outro lado? Do outro lado. Do outro lado. Então o que eu tô vendo com minhas retinas temporais é isso aqui, ó. Aqui e aqui. Conseguiram entender isso? Aí agora a gente vai para a situação do paciente. Uma lesão em cada lugar específico aqui vai dar uma sintomatologia totalmente diferente. A representação do campo visual, ela vai ser assim. Lá na prova, nos materiais, quando vocês verem, vocês vão ver duas bolinhas que vão ficar divididas assim. E nelas a gente vai colocar o que o paciente não está enxergando. Então vamos dividir os exemplos aqui. Eu vou dar 3 exemplos para vocês verem como é que a gente faz. O primeiro exemplo vai ser uma lesão aqui. Vou colocar até aqui para vocês verem depois. Lesão, o que é que vai acontecer? Se eu estou lesando aqui a retina nasal do lado esquerdo, eu não estou vendo o quê? Não, espera, como é? O temporal esquerdo. Vamos aqui por retinas, vamos com calma. Se eu lesionei aqui, tá? Essa parte aqui do nervo lesado. Aqui é minha retina, aqui é minha retina nasal, aqui minha retina temporal. O que eu tô vendo com minha retina nasal lesada? Eu tô vendo o que com essa Tá retina? vendo? O temporal esquerdo. O temporal esquerdo. Então se ela tá lesada, eu não tô Não vendo. vejo. Então como é que eu vou representar aqui, ó? Imagina o que é o temporal esquerdo, nasal esquerdo, aqui é o temporal aqui é o nasal direito e aqui é o temporal direito. Então, se minha retina nasal esquerda ela tá lesada, eu não tô vendo o campo temporal esquerdo. Então eu risco aqui. Se a minha retina temporal esquerda, o que é que ela tá enxergando? Nasal direito. Então, o que eu não tô vendo É a nasal direita. é isso aqui. Essa vai ser a clínica desse paciente da Aí ele lesão. vai perguntar onde que tá a lesão, né? Se ele der aqui, ele vai perguntar pra vocês onde é que tá a lesão, entendeu? Ou se ele der a lesão, vai pedir pra vocês colocarem no plexo. Que tá, né? Entendi. Beleza. Aí, paciente 2. Vamos dizer que o paciente 2 teve uma lesão aqui. No cruzamento. Isso.
O que é que eu lesei aqui? Eu lesei retinas nasais. Retinas nasais, elas vêm o quê? Aí os temporais. Temporais. Vai atingir Então, os dois. A sintomatologia desse paciente é essa. Ele vai estar sem ver os campos temporais. Se eu tenho uma lesão aqui, Pegando as duas. aqui o que é que está lesado? As duas fibras. Isso, está As lesado duas- aqui a retina, As duas retinas. a retina, A retina nasal nasal esquerda esquerda. e a retina temporal direita. Aham. É isso Aí aqui eu que vou tá levar lesado. a retina temporal direita. Aí o que é que eu não vou ver? Calma. Eu não Isso vou aqui ver é a o que tá temporal lesado. esquerda. Tá lesada a retina nasal esquerda e a retina temporal direita. Retina temporal direita, ela tá vendo o quê? A nasal esquerda. Nasal esquerda. Duas esquerdas. Entendeu? E a retina nasal Temporal esquerda. esquerda, ela não tá vendo o campo Temporal esquerda. temporal esquerdo. Então é isso aqui o que eu tenho. A sintomatologia desse paciente. Alright? Não, tá errado ali. Ah, É no no mesmo mesmo lado. olho. É. É no no mesmo mesmo olho. olho. né? Não tem outro lado. Tá testando vocês. Bem que eu tava achando alguma coisa estranha. E Arthur, então no caso, a pessoa não tá enxergando o olho esquerdo. Ela não vê nada do olho esquerdo. Ah, beleza. Porque E como a que a visão- pessoa não vê nada de nenhum dos dois? Seria onde a lesão? Bem no meio, onde ele tem esse X bem. É. Não, aqui Não, só é é não. o quiasma. Vai ser dos dois lados pegando as duas Onde tem retinas, esse né? X aqui, ele não vê a lateral. Ele vai ter a visão só Só central. central. Uhum. E Arthur, Pra cegar teria É. que levar aqui, ó. Dos então dois ele lados. tem que ter duas lesões no caso. Pra ficar cego. Dos dois Ou olhos. uma lesão do tamanho do mundo. Aí, Não entendi. entendeu? Entendi. Peraí que eu vou tirar uma foto. Aí desse como é que a quadro. gente vai ver isso na clínica no paciente, né? Qual é o exame que a gente usa pra ver? A gente chama de campimetria de confrontação. Vem aqui, Miriam. Como é o nome? Campimetria de confrontação. Não, isso aí é. Vocês vão analisar o mesmo campo de visão do paciente. Ou seja, se eu boto tua mão aqui no teu olho direito, eu tenho que tampar o meu olho esquerdo para eu poder ver a mesma coisa que tu tá vendo. Ah, tá. Então eu vou analisar os 4 quadrantes. Olha só pra ponta do meu nariz. Ah, tá. Meu dedo tá parado, tá mexendo. Tá parado. Meu dedo tá parado, tá mexendo. Tá mexendo. Meu dedo tá parado, tá mexendo. Tá mexendo. Tá parado, tá mexendo. Tá mexendo. Ela consegue ver nos 4 quadrantes, né? Mas vocês viram aqui a divisão em duas, então teoricamente eu só teria que botar um dedo aqui e outro dedo aqui. Mas a gente tem que analisar os 4 quadrantes porque existe uma situação clínica chamada de quadrantanopsia, que é quando o paciente ele vai ter uma perda específica, vai ter um pontinho em algum campo da visão que está fazendo com que ele não veja aquele quadrante específico. Aí vai depender da patologia desse paciente. Não é muito comum que elas cobrar em prova, tá, gente? É muito É específico mais esse aí. pra cá. Tá bom? Beleza. Esse aqui é o exame do segundo nervo craniano. Agora nós vamos analisar. A gente ainda está analisando o olho, só que aqui nós vamos analisar com o terceiro, Presta atenção. com o terceiro, com o sexto e com o quarto, de uma vez só. Tá bom? Eu vou só tirar aqui porque eu vou usar essa pra explicar pra vocês. Só tem que desenhar já. O óculo motor, pra gente ver que o óculo motor, o troclear ou abducente, a gente vai fazer alguns testes. O primeiro deles, Link, quem é que vai ser meu manequim de teste? Vem cá, Bruno. O primeiro deles é a gente vai fazer que nem a gente fez lá no cerebelo. A gente vai... Tem alguns que são iguais do cerebelo. A primeira coisa é colocar o dedo 1 metro do paciente. Olha pra cá. Porque isso aqui a gente faz com que a visão fique na sua posição primária. Então a gente vê se o paciente tem algum tipo... Vou até te virar aqui pra frente. Se tem algum tipo de estrabismo. Eu tava vendo aqui a Bruna, ela tem um pouquinho de convergência nesse olho.
Essa aqui é a posição primária. A gente tem outro teste, liga bem a luz minha. Tá, gente? A gente tem outro teste que é chamado de Hirschberg. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar a luz no olho desse paciente e vai ver onde está o centro focal da luz. A luz, na teoria, é para ela coincidir junto com a pupila do paciente. Então, se ela não está em cima da pupila, é que ele está tendo um estrabismozinho. Ou ele está divergindo ou ele está Hoje ele convergindo. trazer bem mãe, que ela tá com estrabismo. Vocês estão vendo que a Bruna, o dela fica um pouquinho que mais pra frente, é porque ela Fica. tem um estrabismo convergente nesse olho. Tá fácil. Por isso que eu Depois- uso óculos. É, liga bem. Aí depois a gente vai analisar os segmentos. Ó, olha aqui só pro dedo, tá bom? Chegou? Peraí, vou ficar na frente de vocês. Olha aqui só pro dedo com o olho, não com a cabeça. Tá. Acompanha o dedo, todo o segmento. E depois só o olho, a cabeça não. Isso Ela a tem gente faz. estrabismo mesmo. Tem. A gente faz pra pesquisar o quê? Gabriel acabou de ensinar pra vocês. Sacadas. Tá bom? Outro que a gente pode fazer é a vergência. Que é tu manda ela olhar aqui e ver se ela consegue chegar até a pontinha do nariz com o olho. O nome desse teste é o divergência. Depois, obrigado. Depois a gente tem outro teste que ele envolve o segundo e o terceiro, que é o que a gente chama de fotomotor direto e fotomotor consensual. O que é que vai acontecer? O que é que a gente vai ter? Aqui, vocês não precisam saber dessas viazinhas aqui nesse teste, tá bom? A gente considera tudo nervo óptico, não precisa saber da diferença de retina nasal, retina temporal, nem nada. Como é que a gente vai analisar? Nesse aqui, a gente tem que saber do nervo óptico, e aqui eu vou colocar aqui, que é para ser o oculomotor, tá bom? Lá no tronco, não lembro onde é que é, mas a gente tem um núcleozinho que ele é estimulado pelo nervo óptico e pelo nervo oculomotor. O que é que acontece? Se tu coloca a luz no olho de uma pessoa, o que é que vai acontecer? Ela vai contrair, não é? Sim. Colocou a luz no olho da pessoa, ela vai contrair, as duas. Quando ela contrai o olho que tu tá colocando na luz, a gente tá chamando de fotomotor direto. E quando contrai a do olho que tu não tá analisando, que contrai junto, a gente chama de fotomotor consensual. Ou seja, ele fez isso por estimulação do outro. Esse é um reflexo que ele vai subir pela via sensitiva do nervo óptico e ele vai ser efetivado a contração pelo oculomotor. Então, o que é que vai, como é que a gente vai fazer ele? Vem aqui, de novo, já está mais perto. A gente vai, precisa desligar a luz, a gente vai tapar um dos lados e vai botar a luz só em um e ver se o outro contrai junto, entendeu? Isso a gente faz em um, depois faz no, olha pra só. A gente faz isso no um outro para ver se está tendo fotomotor direto e fotomotor consensual. Por quê? Porque tu pode ter lesão nessa via. Obrigado. Tu pode ter lesão nessa via. Digamos que eu coloquei uma luz aqui. Esse núcleozinho, ele estimula, quando tu estimula de um lado, ele vai para o outro também. Então, qual é a resposta esperada? É tu colocar uma luz aqui nesse olho, o nervo óptico vai mandar uma informação para esse núcleo e esse núcleo vai mandar uma resposta motora para os dois lados. Então as duas pupilas vão contrair, tá bom? Mas se tu tem uma lesão nesse trajeto, uma das duas não vai contrair ou as duas não vai contraírem, aí a gente vai ver cada caso específico. Digamos aqui que tu tem uma lesão no nervo óptico desse lado e tu colocou a luz nesse olho, tu vai ter o fotomotor direto? Não, porque ele não está lesado. Exatamente, então não chega a resposta, o olho continua dilatado. Se
se tu colocar nesse olho aqui, e esse aqui tá lesado, então tu colocou aqui a luz nesse olho, ele vai ter uma resposta de qual lado? Do direito. Do Do lado dele, do lado dele. Dos Ah, é dois, por conta do porque consensual, né? exatamente, porque como essa via ela não tá entendi. lesada, ele vai descer aqui, vai estimular os Vai dois avisar e e vai avisar ter a o resposta dos dois. Só que como esse tá lesado, o que é que vai acontecer? Não passa nada. Então tu nem tem a contração desse, não tem o fotomotor direto e nem tem o fotomotor consensual. Aí Entendi. agora, se tu tem uma lesão no nervo oculomotor, como é que vai ser a sintomatologia desse paciente? Digamos aqui, tu tem uma lesão aqui, nesse oculomotor, beleza? E tu colocou uma luz nesse olho. Tu vai ter o fotomotor direto? Vai. Sim, porque ele tá descendo e tá estimulando. E tu vai ter o fotomotor consensual? Não, porque o Não, outro porque tá a lesado. via tá lesada. Exato. Exatamente. E se tu colocar a luz desse lado, sendo que aqui tá lesado, tu vai Vai ter ter o o fotomotor O direto? direto vai ter, não vai ter o Consensual consensual, né? Não vai ter nenhum que tá lesado, não vai Gente, passar. calma. Se o nervo tá lesado aqui, o oculomotor, e eu coloquei uma luz aqui, ele não consegue É mandar pra verdade, ele. mas Só consensual. Porque ele não tá recebendo informação. Mas esse aqui tá tranquilinho. Então, desse lado tem a contração, Vai ter a vai ter o resposta, consensual, né? mas não tem o direto. Entendeu? Entendi. É isso. Aí agora. Depois de estudar umas 2 vezes em casa, dá pra... Dá pra decorar. Aí agora nós vamos passar a ver os movimentos Faz o oculares. desenho na prova, Isso. entendeu? Aí É só vai fazer o desenho na riscando. prova, Eu vou ajuda. fazer Vocês têm que saber que a musculatura ocular ela é inervada por 3 nervos, não é pelo oculomotor, pelo troclear e pelo abducente. Quase tudo é pelo oculomotor. Só tem 2 movimentos que vai ser pelo troclear, só tem um movimento que é pelo troclear e um movimento que é pelo abducente. O movimento de olhar para dentro e para baixo, ó, esse aqui, ó, para dentro e para baixo é feito pelo troclear. que é o Tipo, de quatro. olhar aqui pra ponta do nariz. Exatamente, porque tu tá olhando pro centro e para baixo. É pelo troclear. E você olhar para fora é pelo abducente. Então aqui eu estou usando abducente, mas aqui eu estou usando 3, porque eu estou olhando com esse olho é para dentro, entendeu? E esse para fora. Da mesma forma que se eu olhar para cá, eu estou usando o 6 desse lado e o 3 desse lado. Vocês conseguem entender isso? E se eu estiver olhando aqui, eu tô aqui, ó, bem aqui. Eu estou usando qual nesse lado? Eu tô O troclear e olhando o 6, né? Não. Eu estou usando o quadro 3 do centro. desse lado, o 3 desse lado e o troclear só aqui, porque é só aqui que eu estou olhando para o Pra centro e baixo. para o meio. Entendi. Que é exatamente o que está aqui nessa figurinha. Isso aqui é o do troclear. E se eu olhar assim, se eu olhar para cá, é o abducente, porque é para lateral. Então, se eu estou olhando aqui, eu estou usando qual nervo? O abducente desse lado, né? Troclear assim, tá? Não, Troclear é o... Ele falou lá pra cima, minha gente. Gente, o É movimento porque a abducente é só pro lado, ele do não tem seixo corte é fundamental. só aqui, exatamente. É só lembrar É da só abdução, que é levantar o braço pro Exato, lado. é aí só o aqui, outro não, lado. o seixo não é pra cá, não é pra cá, é pra cá, pra lateral. E o 4 é pra cá, pra baixo e para o meio. Então se eu tô olhando aqui, eu tô usando o quê? O 3. 3 nos 2. Se eu tô olhando aqui, eu tô usando o quê? 3. Se eu tô olhando aqui, eu tô usando o quê? Abducente. Abducente aonde? Abducente, Esse esse que tá mais perto. Abducente E e aqui oculomotor. É. Vocês estão chamando troclear de oculomotor. Vocês cuidado pra não confundir. Aqui eu tô usando quem? Eu tô usando quem? Troclear. Troclear Nesse nesse e e o oculomotor nesse. Se eu tô olhando aqui, eu tô usando o quê? Troclear e oculomotor. Troclear nesse, oculomotor nesse. E se eu tô olhando aqui pra baixo? Só troclear. Não. Não, só óculo motor. Pra baixo é só oculomotor. Agora se eu tivesse aqui pra Pra baixo baixo. pro meio, era o troclear. Eita, é complexo. Entenderam? Não, mas... Repete tudo de novo.
Não, repete só esse Não. dos olhos, Não, por favor. pois é. Troclear, baixo e meio. Meio. É isso aqui e isso aqui. Tá. É olhando pro meio. Tá. Abducente pra fora, entendeu? Abducente aqui, abducente aqui. Uhum. Todo o resto é do óculo motor. Então, qualquer movimento que vai ter o abducente pra cá, eu tô usando abducente aqui e qual aqui? Óculo Troclear. motor. Óculo motor. Aqui eu tô usando o quê? Abducente e óculos motor. Aqui eu tô usando quem? Aqui. Óculo motor E e o aqui? troclear. Muito bem. Perfeito. Aqui eu tô usando aqui quem? Aí eu troclear. E aqui, Óculo motor, eu sabia. pegar, prender. Glória a Deus. Agora nós vamos para o quinto, que é o trigêmeo. Vocês lembram que o trigêmeo ele tem uma parte sensitiva e uma parte motora. Então como é que a gente analisa ele? A parte sensitiva é que nem um exame normal da sensibilidade. Vocês vão pegar um algodãozinho, vão passar em cima, analisando os 6 pontozinhos da face, tá bom? Vão pegar o algodão e estimula aqui, pergunta, tá sentindo, compara com o outro lado, tá sentindo, compara. Tá sentindo, compara. E quando fizer isso, vocês estimulem aqui embaixo da mandíbula, que aqui já é inervação cervical. Então tu vai ter outra via sensitiva, que no caso é o da medula, porque aqui tu tá indo pelos nervos cranianos, tá bom? Esse é o da sensibilidade. E o da força, a gente vai testar com a força do músculo masseter. Pra boca. Trava, segura com toda a força. Aí você puxa, vê se o paciente resiste. Vocês estão vendo que ela resiste. Tá bom, calma. Vocês estão vendo que ela resiste, né? Pitbull raivado. Ela quis mostrar que ela tinha força nesse dente também. Essa é Aqui é como a gente testa a força, tá bom, do masseter? Certo. Beleza. Abducente a gente já viu, que é o sexto, é nos movimentos oculares. Agora a gente vai pro 7, que é o facial. O nervo facial, a gente agora tem que saber das paralisias faciais centrais e periféricas. Os 2 nervos que o Kelso mais gosta de prova é o óptico e o facial. Boa. Mas também E ó, Arthur, se tem mil pudesse umas coisas. 3 aulas ainda ia dar certo, sabe? Não. Ei, Arthur, depois a gente vai marcar, né? O quê? Sim, a revisão vai dar prova, lindo. Tudo não. Arthur. Sou obrigado, né? Pensar em seu caso. É o off. Óptico e carinho. facial, que ele gosta de cobrar, né? Isso. Ela vai deixar ela estudar. Aham. Espero que eu possa. Já testou. Já testei. Ah, vai ser naquela pintura que já vai Mas não tirar vai tudo estar na minha isso. bolsa aqui, mãe. E já são 4h30. Que eu queira ir pra cá de direita. Mas é aqui, amiga. É não, é vai. Mentira. Tem que descer essas escadas. Vai elevador, bicho. Pois é, tu desce na Ferrada, casa, né, amiga, amiga? ainda tem que caminhar. Tá bom, socorro. Todo mundo ela tem alguém. A funcionária Socorro era minha ex-funcionária, morta de preguiça. Coitada. Coitada da Bruna, Bota era a óculos. casa da preguiça, que tava baixava ela, Matheus, mas deixar a socorro, mas a socorro foi contaminada. É verdade, Isabela. E nós dois também estamos sendo, viu? É verdade. Não, Vocês, viu? vocês, hein? Como é que a Isabela vai noivar? E... Façam suas apostas. Eu acho que no internato. Eu acho que no internato. Também acho. Ah, eu acho que tá mais perto que longe ela não. Eu acho que pouco antes do internato. Eu Eu também acho assim que no oitavo ela noiva. É. né? É, eu acho que quando ele tá no Vamos. internato. Eu acho que ela casa antes de terminar a faculdade. O nervo facial, quando a gente analisa ele, o que é que a gente vai pedir para o paciente fazer? Vai pedir para ele franzir a testa, ver se ele franze, mas quem tiver botox aí não dá certo, né? adianta, o meu não tá indo. Pede para franzir, depois pede para sorrir, sorri com um sorrisão aberto.
Depois manda fazer uma bolinha e você tenta estourar. E depois manda o paciente fazer assim com a cabeça. Ave Maria. Um show de horrores. Essa eu sou dessa. Tu Isso fica aí assim tudo- fazendo isso. E Arthur, isso aí tudo é o facial, né? Tudo é o facial, é como a gente analisa ele. Isso tudo pra gente ver se tem uma paralisia do tipo periférica ou uma paralisia do tipo central. O que é que vai diferenciar ela? O nervo facial, ele tem a parte periférica do nervo, que é a parte mais externa dele, e ele tem a parte mais central, que é lá no córtex. Parte mais de cima. O que é que acontece? Quando tu tem uma lesão aqui na via, na via periférica do nervo, tu não vai ter a estimulação de nenhum dos dois lados. Então a testa dele vai ficar franzida só do lado bom e a boca vai estar desviando a comissura só pro lado bom. Então ele vai estar assim e com a testa franzida só aqui, desse lado. Porque todo esse lado está paralisado. Isso é o caracterizar periférica. Só que quando a lesão é central, o que é que acontece? O nervo facial lá em cima, ele tem duas partes. Que como ele tá mais alto, vai ter uma parte mais superior da face e outra parte mais inferior da face. Então, uma vai compensar a outra. Então, a clínica desse paciente, quando a lesão é lá em cima, o que é que vai acontecer? A testa vai franzir como um todo, porque o outro nervo vai compensar, o do outro lado vai compensar, que vai estar bom, mas o desvio da comissura labial ainda vai ter. E sempre desvia no paciente para o lado bom, gente. Cuidado, paralisia facial é o lado ruim. E isso aqui é o que está paralisado. Então, o teu problema é aqui do lado Direito. esquerdo. É direito. Pera, pra ela é, mas... Aqui é esquerdo. Amiga, direito. a tua esquerda, se tu tá bem, se tu tá se virando pra cá, tu Tu esquerda. tá olhando para aqui, é o quê? Tu virou de É esse lado de cá. Não é pelo formato da cabeça, não. É esse lado de cá. É, tá. Tá bom, o problema é desse lado de cá. Da mesma forma que o problema é desse lado de cá. Entenderam isso? Sim. Ok, vamos para o oitavo, que é o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele tem a parte coclear e a parte vestibular. A parte vestibular é responsável pelo quê? Equilíbrio. E a parte coclear é responsável Audição. pelo quê? Audição. Então a gente tem os testes específicos para cada um. O equilíbrio a gente já faz no equilíbrio, né? Aí a gente tem um teste que é para pesquisar sacadas, que é o RVO, ou Reflexo Vestíbulo Ocular. Ele também pode aparecer com o nome de VOR, que é a sigla em inglês, que é a sigla em inglês. A pesquisa é de sacadas, vocês lembram que é sacada, né? Sim. É aquela parada. Mila, pelo amor de Deus. Não, é porque eu tenho um problema, eu tenho que Sacada é entender, eu quando tenho que o ouvir olho- 10 vezes. Não tem um objeto e o olho vai e depois volta, ou ele para e depois acerta. O olho normal vem e para na coisinha, mas se ele para antes ou ele para depois e depois volta, ele tem uma sacada. É um Beleza. movimento a mais do que o necessário, ou a menos e depois Tá corrigir. aquele dois nomezinhos, como é? Então a Hipométrica sacada e é hipermétrica. de simetria. Hum. Toda sacada é uma dismetria. Hum. Porque paramos. Não tem, aí é um conceito para outra É, coisa. pra outra. Não mistura. Sacadas é o quê? Tu tem um objeto e tu vai olhar para ele. O normal é que teu olho olhe e pare nesse objeto. Isso é um reflexo de uma pessoa normal. Agora, se vem aqui, para antes e depois corrige e vai para o objeto, isso é uma sacada hipométrica. Beleza. É hipométrica. Hipométrico. Isso, ou se ele vai mais e percebe que passou e depois volta, isso é uma hipermétrica. É um movimento ou faltando ou a mais. Aí como é que a gente faz o VO? A gente manda o paciente olhar na pontinha do nariz. Agora aqui vocês têm que ter olho, tem que ter o olho bom pra olhar. Olhar pra pontinha do nariz e vocês movimentam o rosto Ah, ele já fez isso na prática. bem rápido. E aí o paciente tem que continuar olhando pra ponta É, do pra nariz. pontinha do nariz. E aí nisso aí ele vai ver se teu olho treme, né? E não, se teu Dá olho uma ele coisadinha. precisa corrigir, entendeu? Se tem a sacada. Se tem a sacada. Teve um paciente que teve. Ó. Tá pra ponta do nariz. É bem sutil, é. E é Dá pra ver. difícil mesmo, Você viu? só tem que ter um olho bom pra ver. É. E para a parte coclear, é os testes que vocês vão ver lá no otorrino. Vocês vão pegar um diapasão, botar aqui em cima da cabeça e ver se esse paciente ele sente vibrar só aqui no meio, que é o teste Weber.
E o teste de rima, o Kelson costuma cobrar isso não. O teste de rima, tu vai colocar o diapasão aqui no O processo que é mastoide. diapasão? É aquele bicho que é assim, que tu bate ele fica vibrando. Aí tu vai colocar aqui no teste de rim, tu vai colocar aqui no processo mastoide. Aí quando ele sentir parar de tremer, tu vai colocar aqui no ouvido, que é pra ver se ele tá escutando o som da vibração. Porque a via aérea do ouvido, o som se espalhando pelo ar, é melhor do que pelo osso, que é como ele estava testando. E no teste de Weber, a alteração é no caso se o paciente ele sentir vibrando só de um lado ou sentir vibrando só do outro. Que aí fala que você tem uma perda do tipo condutivo, que é no caso. Que é isso aí, vocês vão ver na otorrino, a perda de audição. 9 e o 10. 9 e o 10 a gente avalia junto, que é o do hipoglosso e do vácuo. Como é que a gente vai fazer ele? O hipoglosso não é o 12, não? É o glossofaringe, desculpa. Verdade. Então, glossofaríngeo e vago, né? Glossofaringe, que é o 9 glossofaringe e o 10 que é o vácuo. Como é que a gente vai fazer? Vai pedir pro paciente abrir a boca, botar a língua pra fora e tu vai ver aqui o palato dele. O que é que tu vai fazer? Aqui no palato tem umas coisas que a gente chama de arcos palatinos. O que é que a gente vai fazer? Vai chegar com a espátula igual aquela que eu vou ter pra morder e vai estimular para ver se tem um reflexo nauseoso. E esse reflexo ele é dado pelos arcos palatinos. Eles vão ficar se contraindo, eles vão se movimentar. Entendeu? Quando tu pesquisa uma paralisia ou alguma lesão do nervo, o que é que tu vai olhar? Tu vai olhar tanto o reflexo nauseoso quanto a úvula, porque a úvula ela pode estar desviada. O normal é que a úvula ela fique aqui no meio da garganta. Mas se ela está desviada é porque tem uma musculatura puxando ela. E só puxa se for musculatura boa. Então se ela está desviada para esse lado é porque os músculos desse lado estão puxando. Contudo o nervo aqui está funcionando. Só que como esse lado aqui ó, não está conseguindo puxar ela, então esse lado é o da lesão. Meu Deus, lá vai eu, Entendeu? minha amiga. E Arthur, no caso que eu tava tipo olhando pra prova antiga, que ele pediu pra mim topografar uma lesão. Aí vamos supor que se fosse aí. Aí eu teria que dizer, a gente tá no 9º, né? A gente eu ia tá ter que no dizer 9 e no 10, então onde é que é a lesão? Eu ia ter que dizer no bulbo do lado esquerdo. No caso aí a lesão, é quando ele pedir para vocês topografarem, não é nem para dizer se é do lado direito, se é do lado esquerdo, é para dizer onde ele está lesado e para tu associar. Então é 9 e 10. Digamos, se aqui a gente está analisando 9 e 10, 9 e 10 estão saindo da onde? Do bulbo. Do bulbo, exatamente. Então o que ele vai fazer nas questões é dar uma pegadinha para vocês. Aí qual outra alteração a gente ia esperar? Aí a gente ia pesquisar em quem mais tinha no bulbo. A gente não tem também 11 e 12? Sim. Então a gente ia para ver, ia estar uma alteração também no 11 e também no 12, porque os dois também saem daqui do bulbo. Quando lesiona no bulbo, vai todos. Se a lesão for em todo o bulbo. Aí como é que a gente analisa o osso, que é o acessório? É muito fácil. O acessório é um nervo motor. Então o que é que tu vai ver? Tu vai olhar para o esternocleidomastoide e pelo trapézio. E tu vai mandar o paciente colocar a força com a cabeça e tu vai fazer a resistência. Então a Bruna vai botar a força para cá e eu vou resistir. Ao mesmo tempo eu tô vendo que o esternocleidomastoide dela tá aqui funcionando e o trapézio também, porque tá contraindo. Da mesma forma, ela vai empurrar aqui para esse lado e o esternocleidomastoide do outro lado vai estar bom e o trapézio também. Entendi. Aí isso é bom demais. Esse é muito bom. É ótimo. E o melhor ainda é o hipoglosso, que é só botar a língua para fora. Se botou a língua para fora, a língua tá reta, tá normal. Se ela desviou, ela vai desviar pro lado da lesão. Então se ela desvia pro lado da lesão. Aí isso é diferente, então. É. Se a lesão, ele chegou, foi Gabriel. Chegou? Tá bom. Ah, entendi. Se a Então ela é lesão- o único que vai desviar pro lado da lesão, né? Porque os outros desviam pro lado bom. Calma.
Quando a gente fala de contralateral aqui, só tem lá no facial. Tá? Geralmente, nervo craniano é do mesmo lado. É por isso que a gente tem que ver. O que aqui ele não está desviando é pro lado bom, então o problema é desse lado. No hipoglosso, se a língua está desviando pro lado esquerdo, o problema é o quê? Do lado esquerdo, porque ela desvia pro lado que está lesionado. Aí é em cada nervo. Beleza, acabou o nervo craniano. Vamos descer. Vocês têm